Desde o início, que quando eu tive meu primeiro filho, e eu já vi que dali eu ia fazer tudo sozinha, né? Que foi assim desde o primeiro dia. São batalhas, né, que a gente vai superando todos os dias, e só quem é mãe sabe, assim, né? Que a gente dá umas engolidas no choro e tal, e segue forte, tira a força de onde a gente nem sabe que tem. Então, eu não posso dizer que é fácil, que são todos os dias lindos, porque existem muitos desafios e muitas adversidades do dia a dia mesmo, e que a gente tem que lidar por ser mulher, por ser mãe, e são coisas que a gente passa inevitavelmente, assim. E uma coisa que eu costumo dizer, assim, infelizmente, é que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Quando Então, nasce assim, uma mãe. nasce uma culpa. Hum. Porque assim, por tudo a gente se culpa quando a gente é mãe, né? Assim, a gente se culpa porque a gente queria, que a gente acha que não tá fazendo certo, ou porque a gente queria ter mais tempo, aí a gente precisa trabalhar, mas aí vai deixar o filho na escola, ou precisa deixar com alguém. Aí se não trabalha também, a gente se julga muito, né? Então, assim, não é tão simples, e as pessoas romantizam muito a maternidade, né? Porque assim, eu não faria nada diferente, eu teria os meus filhos, eu não imagino a minha vida sem eles, mas eu vejo mulheres da minha idade que não têm filhos, que fazem 1 milhão de coisas e não tem essa responsabilidade grande, né? Que é você saber que se você sai, você tem que saber o horário que você volta, que seus filhos vão acordar, vão precisar de você ali, vão querer tomar o café da manhã, enfim. E a nossa cabeça fica a mil, né? Sempre. É Mas escola, você é o que você vai consegue. comer. Mas como você consegue, assim, conciliar? Porque você trabalha, né? Sim, trabalho e faço Você faculdade. trabalha e faz faculdade, marketing, né? Como Isso. você consegue conciliar, cuidar dos seus 3 filhos, estudar? Cara, porque eu, sinceramente, eu não tenho filho, eu trabalho, eu não estou mais estudando, mas na época que eu estudava, fazia o curso de enfermagem, nossa, eu ficava desesperada, eu saía 4 horas da manhã, ia para o estágio, do estágio eu ia para o shopping, eu não tinha tempo para nada. Então, como que você consegue conciliar, cara, esse tempo, assim? Olha, vou te dizer que assim, nem todo dia dá certo. Às vezes, não é nem. As pessoas quando perguntam isso, né? Como é que você dá conta de tudo? Gente, eu não dou conta de tudo, não é assim. Tipo assim, sempre alguma coisa vai ficar para amanhã, mas assim, eu vou tentando organizar o meu dia, né? E tem semanas, por exemplo, que eu não quero fazer nada. Eu falo assim, gente, não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Minha cabeça tá cansada, meu corpo tá cansado. Eu só queria dormir na hora que eu quero dormir, sabe? Mas a gente vai se organizando conforme as coisas vão acontecendo. Então, eu sempre estou reorganizando a minha rotina. Né? Não é uma coisa linear, assim, todos os dias acontece isso, isso e isso. Tem semanas que assim, eu mudei de emprego recentemente. Então, antes eu fazia academia um certo horário, todos os dias. Depois eu tive que parar porque não batia com o horário do meu trabalho. E tinha as crianças, a Isadora que vai para a escola bem cedinho, aí os outros dois que vão em horários diferentes. Então, tudo eu tenho que conciliar os tempos, entendeu? E no meio disso tem a comida que tem que estar pronta, a roupa que tem que estar limpa, Seu o dever de psicológico. casa. É, então, é muita coisa, assim. Às vezes a mente dá um bug, né? E aí foi nessa que eu vou contar essa parte para vocês sobre a gravidez da Isadora, que foi da minha última filha, né? Foi onde eu tive depressão, enfim, que aí a minha mente realmente deu uma bugada boa. E aí eu tive que superar. Eu acho que foi o duplo twist, como minha irmã disse, o duplo twist Mas charpado. como que foi isso, assim? Você teve depressão pós-parto? Eu tive depressão na gestação mesmo. Na gestação. E É, aí, como é que não, foi? Conta pra gente. então, eu já tinha o Gustavo e o Theo, né? Tava trabalhando e não esperava ter outro filho naquele momento. E aí descobri a gestação e foi um choque para mim, né? E eu sempre digo assim, eu falo muito no meu Instagram, e para as pessoas, eu acho que antes disso vou dar uma introdução aqui falando que no meu Instagram eu já falo sobre isso. Não sei se alguém. É que eu não consigo ver o chat aqui. É, mas não sei se tem alguém de lá que está aqui. Mas lá eu já compartilho como é que foi essa minha transformação, né? Desde
a gravidez da minha filha até hoje. Então, o que acontece? Eu fiquei grávida e fiquei com essa depressão que eu não sabia, ou sei lá, minha cabeça ficou completamente bagunçada, assim, eu não conseguia trabalhar, eu ia, tipo, o caminho para o trabalho eu começava a chorar dentro do ônibus, e aí eu tive que voltar para casa várias vezes, até que eu fiquei afastada, e o médico me deu me passou remédio, várias coisas, e eu fui me afastando de tudo, não queria sair da cama, só que sabia que eu tinha 2 para cuidar, né? E uma bebê na barriga. Pois deixa eu te cortar, mas esse é o pensamento, porque eu tenho esses problemas de ansiedade, sintomas assim, de depressão também, e quando eu me sinto assim, eu não tenho que cuidar de ninguém, eu posso me isolar, eu posso ficar na minha quietinha, você não, você tem seus 2 filhos e você ainda estava grávida, então você não podia se permitir. Apesar que isso aí não é assim, né? A gente não escolhe, não tem que ser forte e tem que agir. Não. Você não podia se permitir sentir isso. Então, como que você soube lidar com isso tudo, cara? É isso que eu achei interessante, cara. Sim. Como é que foi? Olha, é muito louco isso, assim, porque a nossa mente é muito poderosa, né, cara? Assim, eu acho a coisa mais louca que existe é a nossa cabeça, assim, que se a gente não sabe dominar a nossa cabeça, já era. Então, assim, eu fui vendo que eu tava ficando com crise de ansiedade, que eu tava ficando com depressão, e a minha mãe, minha irmã que tá aqui, minha cunhada, podem falar por tudo, que eu sempre fui muito autoastral, eu sou muito animada, eu sou a piadista da família, até nas brigas, a minha mãe que está aqui, eu vou falar uma coisa, minha mãe briga comigo às vezes, e eu começo, às vezes eu só solto umas piadas no meio da briga dela, assim, aí ela começa a rir, eu começo a rir. Ela acha engraçado. Aí ela fica brava, mas ela ri porque ela não aguenta, porque eu não consigo manter, tipo, ao mesmo tempo que eu sou muito séria para muita coisa, mas para essas coisas eu dou muita risada. Então, quando as pessoas da minha família começaram a ver que eu estava chorosa, que eu estava, tipo, sem expressão, assim, que eu queria ficar na cama, que eu estava dormindo só, e eu falei, cara, eu não tinha pensamentos de tirar minha vida, eu não tinha esse tipo de pensamento, mas eu tinha desistido, assim, eu não via perspectiva, eu falava, cara, eu tô assim, que eu vou fazer, não sei, e eu também tinha terminado o relacionamento, né, então eu tava me sentindo, sabe quando você se sente inútil, você fala, cara, acabou pra mim, eu não sei fazer nada, o que eu vou fazer da minha vida? Meus filhos, será que meus filhos vão me admirar? Ai, mas eu sou mãe solo, como é que vai ser? Eu comecei a me questionar sobre tudo e me culpar por estar assim, né? Porque eu falava assim, eu tô desse jeito e aí eu não posso estar assim, e aí era uma culpa em cima de culpa. E isso durou os 9 meses. Nossa. E aí a minha filha nasceu, né? E aí algumas mulheres têm um período que se chama baby blues, né? Que ele pode durar alguns dias pós-parto, que é onde você tem uma descarga de hormônio muito grande e aí que você cai mesmo, né? Então, assim, eu amamentava chorando, eu não queria nada, assim. E aí eu comecei a olhar para os meus filhos e falar, cara, só existe eu por eles, né? Eles olham para mim e eu sou o porto seguro. E não que eu não possa me permitir ficar fragilizada ou ficar triste ou ter o meu momento sozinha. Não era sobre isso. Eu falei, eu posso fazer isso, eu posso ter o meu momento, mas eu tenho que entender que eu tive filhos e que eles são a minha responsabilidade e eu preciso estar por eles, porque se eu não estiver por eles, quem é que vai estar? Porque mesmo minha mãe estando próxima, meus irmãos, o pai da minha filha mesmo estando próximo, não é a mesma coisa, né?